Nesse vídeo vamos conversar sobre o TPAC, ou também chamado de DPAC, que nada mais é do que o transtorno do processamento auditivo central, ou anteriormente era conhecido como distúrbio do processamento auditivo central. Vou explicar para você o que é, como é diagnosticado e como é tratado o TPAC. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica otorrinolaringologista e eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você considere se inscrever no nosso canal. E se você já ouviu falar do TPAC, se você já teve esse diagnóstico, ou se conhece alguém que já teve esse diagnóstico, eu vou pedir aqui para que vocês comentem para a gente e diga como que foi feito esse diagnóstico, o que você sentia, quais eram os sintomas que te incomodavam. Bom, o transtorno do processamento auditivo central, se a gente for dar uma explicação técnica, é uma falha do processamento neural do estímulo auditivo. Bom, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente, ele consegue ouvir o som, ele consegue escutar, mas ele não tem uma boa compreensão do som a nível central. A parte neurológica do sistema auditivo, ela tem uma alteração que dificulta a compreensão, o entendimento dos sons, além de várias outras habilidades auditivas, como localização do som, também depende dessa parte central auditiva, assim como a organização temporal dos estímulos sonoros, discriminação, enfim. Todo esse refinamento do que se escuta, fazendo com que a gente possa entender todos os nossos sons ambientais, é fornecido pelo processamento auditivo central. É um sistema super complexo e faz com que a gente consiga perceber adequadamente todos os estímulos sonoros. A gente sabe que a estimativa é de que 2 a 3% de todas as crianças tenham algum grau de transtorno do processamento auditivo central. E hoje em dia, esse diagnóstico está um pouco em alta. É super comum nas escolas aquela criança que não consegue entender bem, não consegue desenvolver bem a parte escolar, que os professores logo questionem os pais. Olha, talvez tenha o TPAC, vale a pena procurar um otorrino para uma avaliação. Esse é um diagnóstico que a gente está vendo cada vez mais em alta, pessoas estão cada vez mais falando dele, principalmente em nível de escolas com as crianças. Mas vale a pena a gente chamar a atenção aqui que não só as crianças possuem o TPAC. Existem adultos que possuem esse transtorno e que não foram diagnosticados lá na infância. E que aí, como não tratados, acabam persistindo com os sintomas e com as dificuldades mesmo na vida adulta. Esse ponto que eu queria chamar a atenção aqui. TPAC não é exclusivo de crianças. Adultos ou até mesmo idosos também podem ter esse transtorno. E realmente atrapalha muito o dia a dia, porque a pessoa consegue escutar os sons, mas ela tem muita dificuldade para entendimento, para compreensão. E aí atrapalha uma série de coisas. Aprendizado de uma outra língua, enfim, até o dia a dia uma conversa simples já fica difícil para o paciente com transtorno do processamento auditivo central. Outro dado aqui estatístico bem interessante é que ele é muito mais comum nos homens. A gente sabe que o transtorno do processamento ele é 2 vezes mais comum em pacientes do sexo masculino do que em pacientes do sexo feminino. E quais são os sintomas mais comuns do paciente que tem transtorno do processamento auditivo central? Primeiro de todos, o paciente não consegue compreender bem a fala. É aquela pessoa que muitas vezes demora para responder, porque ele leva um tempo maior para processar o que ele escuta, assim como é aquela pessoa que pede para repetir com muita frequência o que os outros falam. Tipicamente é aquela pessoa que fica toda hora, o quê? Hã? Hã? É aquela pessoa que pede para repetir porque ela realmente não consegue entender bem tudo o que ela escuta. Muitas vezes é aquela pessoa também que tem dificuldade para entender informações auditivas muito complexas. Quando você pede uma coisa com muitos detalhes para a pessoa
e ela acaba se perdendo ali no meio e não consegue entender a mensagem completa. Uma pessoa que tem dificuldade, então, para entender frases muito complexas e informações auditivas muito complexas. É também aquele que muitas vezes não entende a piada, que tem dificuldade em perceber ironia. É aquela pessoa que a piada muitas vezes não faz sentido. Isso também pode ser um sintoma de alteração do processamento auditivo central. Assim como pessoas com dificuldade escolar, então aí principalmente as crianças que têm dificuldade na escola, a gente precisa avaliar essa parte, ou simplesmente a pessoa que tem dificuldade com uma língua estrangeira, que nem eu tinha falado no vídeo, ou também aquela pessoa que tem dificuldade com música, tem dificuldade para fazer rima, tem dificuldade musical, tanto para cantar quanto até aquela pessoa fora do ritmo na dança. Pode ser simplesmente um transtorno do processamento auditivo. E uma coisa que é super interessante no TEPAC é que ele pode se manifestar de forma extremamente variada entre pacientes. Existe tanto aquele paciente que tem alterações muito sutis e muito leve, então ele não vai ter dificuldade escolar, mas talvez seja a pessoa que tenha que se esforçar um pouquinho mais, mas que consegue seguir a turma, desde aquele paciente, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade escolar mais séria e não consegue acompanhar, acaba, reprovando de ano. Então a manifestação ela é bem ampla, desde casos mais leves até casos mais graves. E outro ponto super interessante é que o transtorno do processamento auditivo central, ele pode vir isolado ou ele pode vir junto com outras questões. Por exemplo, ele pode vir junto com o TDAH, ele pode vir junto com, enfim, com algum transtorno comportamental, algum transtorno psiquiátrico. Ele não é um diagnóstico exclusivo, ele pode vir junto com outras comorbidades, com outras condições no paciente. E aí o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo central, ele é feito através de um exame que chama PAC, Processamento Auditivo Central. E até aqui no canal já temos um vídeo explicando um pouco sobre o PAC, que é um exame específico que vai avaliar todas essas funções centrais da audição. E para a gente poder fazer o PAC, a gente tem que ter uma audiometria prévia do paciente com uma avaliação de impedanciometria associada, para a gente ter certeza que essa audição está boa. Porque se o paciente tem uma perda auditiva, muitas vezes ele vai ter todos esses sintomas que eu acabei de falar para você. Mas a gente sabe que é pela perda auditiva. O paciente ele não está escutando, por isso que ele não consegue ter a compreensão, a localização sonora, porque o estímulo não está chegando a nível cortical. Um paciente, para a gente pensar no PAC, a gente primeiro tem que avaliar a audição dele. Tendo a audição normal e com esses sintomas que eu falei, a gente pode pensar nesse transtorno. E aí, outro ponto importante para explicar para vocês aqui é: um paciente com perda auditiva, ele pode ter um transtorno do processamento auditivo central? Com certeza. Um paciente com perda auditiva, ele pode também ter um transtorno do processamento associado. Geralmente é aquele paciente que os sintomas dele são muito piores do que a perda auditiva sozinha explica. Então, o paciente que tem uma perda auditiva leve, mas que tem sintomas muito, muito piores do que eu esperaria ali pela audição dele sozinho. Eu até posso fazer o exame do PAC num paciente com perda auditiva, mas sabendo que já existe uma alteração a nível sensorial, e aí essa avaliação vai ser muito, muito mais detalhada e para eu conseguir também diagnosticar um TEPAC no paciente que tem perda auditiva. O diagnóstico do TEPAC é através do exame de PAC. E tendo esse diagnóstico, a gente consegue fazer um tratamento, que é um tratamento de treinamento auditivo com fonoterapia. A fonoaudióloga avalia quais são as habilidades do paciente que estão alteradas e ela, através de exercícios bem específicos, ela consegue estimular essas partes corticais que estão com falha e aí consegue melhorar o desempenho auditivo do paciente. E os resultados são muito, muito legais.
E essa fonoterapia para o TEPAC, ela pode ser feita tanto em crianças quanto adultos, quanto idosos. Eu tenho pacientes adultos que fazem fonoterapia, que começaram quando adultos, porque tem uma alteração de processamento e tem dificuldade no dia a dia por esse distúrbio. É interessante também nesse vídeo chamarmos a atenção de todos, principalmente quando uma criança tem esses sintomas que eu relatei. É importante a gente ter um alerta e pensar sobre o TEPAC, porque a gente sabe que quando diagnosticado e tratado, muitas vezes essa criança consegue ter um desenvolvimento escolar muito melhor, um desenvolvimento de linguagem, de comunicação. Então vale muito a pena estarmos atentos para observarmos esses sintomas e procurarmos uma avaliação médica com o otorrino para um diagnóstico e um tratamento adequado se for o caso. Também sobre adultos, idosos, sempre que esses sintomas de alterações de compreensão, de entendimento foram muito evidentes, vale a pena também procurar ajuda médica, porque não só as crianças têm o benefício do tratamento. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe e para que você se inscreva no nosso canal.